A Polícia Civil prendeu 9 milicianos durante uma festa de aniversário em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os presos estavam o chefe da milícia da região, identificado como Rogério Moura Ferreira, e Leonardo Souza Ferreira, o PQD. Vamos ver na reportagem completa de Jackson Silva. Uma área de lazer com direito a 2 piscinas e um campo de futebol. O churrasco não podia faltar. Carnes e bebidas à vontade. Era o aniversário de Lucas Brendo Gomes Lima de Barros, apontado como um dos chefes da milícia. A festa foi em um clube em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em meio à comemoração, uma visita inesperada à Polícia Civil. Foi uma operação de urgência, porém precisa e com muita cautela. Isso porque tinham crianças brincando em frente ao clube. Logo no início, 2 homens foram presos. Milicianos estavam lá no interior, pularam um muro e seguiram pela mata. No meio do caminho, houve intensa troca de tiros. Os policiais, assim que chegaram, conseguiram render os seguranças que estavam nas portas, e conseguiram apreender com ele também o armamento que estavam com pistolas, e ingressaram. Assim que ingressaram, os milicianos que estavam no interior, alguns se renderam, outros tentaram fugir. E esses que fugiram pulando o muro, acabaram se deparando com os policiais que faziam, o cerco. 9 homens foram capturados, além de Lucas, Rogério de Moura Ferreira e Leonardo de Souza Ferreira, o PQD, também foram presos. Um deles acabou se machucando na queda de pular o muro, acabou fraturando o pé, encontra-se internado no hospital nesse momento. 2 lideranças identificadas e presas. O clube também era utilizado para reuniões dos paramilitares, segundo a polícia. Eles acabavam praticando muitas vezes ações, condutas criminosas como um braço armado dessa facção. Seja cobrança de extorsões, de moradores, enfim, de comerciantes, e também funcionando como grupo de extermínio. O grupo fez aliança com o 3º Comando Puro e passou a trabalhar para o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico de drogas do Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Durante a ação, 8 armas foram apreendidas, além de coletes à prova de balas, cinto táticos e celulares. A investigação não irá parar até que nós desbaratemos completamente tanto essa organização criminosa quanto a facção criminosa que está atuando ali no local. Olha, eu quero entender essa ligação aí do Peixão com a milícia lá de Duque de Caxias, e por isso que a gente vai ao vivo, então, com o Jackson Silva. Ele está ao lado do delegado Álvaro Gomes da Draco. Jackson Silva, muito boa tarde. Fabiano, boa tarde para você. Amigo, desculpa, eu tô muito resfriado, tá? Mas a informação tem que passar, tá? Por isso eu vim falar com você aqui novamente. Doutor Álvaro está ao meu lado, eu queria só ressaltar com ele o que é o seguinte. Isso por volta das 10 horas da noite de sábado. Olha só como foi essa operação. Os policiais receberam informação de milicianos ali em Duque de Caxias. Isso por volta das 10 horas da noite de sábado. O que aconteceu? O delegado pediu cautela. Por quê? Tinham crianças brincando ali em frente ao clube, muita criança. E os agentes identificaram que tinham milicianos fortemente armados. Então foi preciso esperar um pouquinho, por volta das 2 horas da madrugada, para depois iniciar essa operação. Doutor, muito obrigado, parabéns, tá? Porque teve uma operação de urgência, mas com muita cautela, o senhor conseguiu cumprir o seu objetivo. Todas as ações da Polícia Civil são sempre muito bem planejadas, e essa ação não podia ser diferente, né? Nós nos agrupamos com o pessoal da 38DP, da Brás de Pina e da DHBF, que nos auxiliaram nessa ação importantíssima. E realmente, como você bem falou, é num local que é um clube. Nesse clube tem piscina, tem campo de futebol, é uma rua. O local ali ainda é muito bucólico, um lugar que traz muito aquela sensação de interior. Então tinha muita criança ainda na rua, com as famílias. Nós julgamos então que uma ação naquele momento exato poderia trazer mais efeitos negativos, né, do que positivos. Aguardamos, mantivemos o monitoramento e a vigilância, porque não podíamos perder também os alvos de vista. E no momento mais oportuno, ali por volta de 1h da manhã, nós então iniciamos essa ação que logramos êxito nela em fazer essas prisões. Explica pra gente a relação dos milicianos com o Peixão, que é um grande traficante ali do Complexo de Israel.
A polícia já vem monitorando de perto esse fenômeno da narcomilícia, né? O que é isso? Você tinha o início da milícia, que você tinha todos aquele tipo de condutas que até hoje são praticadas, como as extorsões, enfim. E você tem o tráfico de drogas, que além de vender os entorpecentes, passou a também ter outras atividades como as suas principais, como sobretudo o roubo, seja o roubo de veículos. Esses veículos depois são trocados, vendidos, enfim, para trocar por armas e drogas, enfim, e roubo de carga. A milícia passou a ter certa dificuldade em algumas áreas, até no combate às próprias facções rivais, assim como o tráfico também, e começaram a perceber que uma união acabaria sendo mais vantajosa para as duas partes. E com isso, ali não foi diferente, eles acabavam atuando como um braço armado para o pessoal ali do TCP, que o expoente máximo é o Peixão, fazendo cobranças, fazendo inclusive, atuando, né, como grupo de extermínio, matando rivais, matando desafetos. Muitos vídeos, inclusive, depois começamos a receber, inclusive, que os moradores, vendo por meio da mídia, né, e confiando cada vez mais no trabalho da polícia, passaram a enviar mais informações. E diversos homicídios cometidos até mesmo na rua, que esses homicídios são aqueles que têm o objetivo de dar recado. A pessoa não só é assassinada, mas com aqueles requintes de crueldade, com diversos tiros, e que estavam sendo, né, atribuídos a essa organização. A gente não está passando ainda muitos detalhes, porque a investigação, obviamente, está em andamento, mas conseguimos perceber que muitos ali eram desafetos do tráfico. Então essa relação aí, essa simbiose ficou muito bem caracterizada. Por isso também procuramos dar uma informação, porque cada vez uma atenção especial, cada vez mais a gente combate, ainda mais numa região ainda mais quase que interiorana. No começo fica mais fácil fazer esse combate para evitar que ele se expanda, né? A gente quer justamente conter esse avanço e cada vez mais impedir o desenvolvimento dessas ações criminosas, tanto dos milicianos quanto dos traficantes. Fabiano Martinez. Doutor Álvaro, desculpa, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Essa ligação aí que você está dizendo, né, de trabalho, né, entre essa facção, né, do TCP e essa milícia aí, ela se valia também para combater ali o principal inimigo do TCP, que é o Comando Vermelho, doutor? Nós estamos apurando todas as linhas ainda, né, nesse momento, mas inicialmente o que nos pareceu mais é utilizar eles como uma força, uma mão de obra, vamos dizer assim, barata. Até porque os milicianos ali, como a gente falou, ainda era uma organização incipiente, mas já vinham ali trazendo bastantes problemas para as pessoas locais. Moradores, comerciantes que já vinham sendo extorquidos. Já começava-se ali a ensaiar uma obrigação de uma venda de gás, e geralmente os próximos passos seria obrigatoriamente também ter que assinar a internet com eles. É aqueles passos que nós investigamos aí diariamente e já lutamos desde o início para evitar. E pelo que nós apuramos ali, ainda era esse tipo de atuação de grupo de extermínio, ou seja, de eliminar aí desafetos e pessoas que entravam no caminho dele, e fazer essas extorsões aos comerciantes, aos moradores. Como gostaria de frisar que antes mesmo que isso evoluísse, nós conseguimos com essa ação praticamente desbaratar o grupo, pelo que a nossa investigação aponta. Poucos foram os remanescentes, mas até mesmo logisticamente, operacionalmente, pela quantidade de armamento que nós retiramos, essa milícia perdeu muita força e nós vamos continuar monitorando, obviamente, a região. Em parceria também passamos essa informação para a Polícia Militar, que faz o policiamento do local, para impedir, né, que esse vácuo seja preenchido por uma outra organização criminosa que tente se formar no local. Fabiano, só uma observação. Eu sempre costumo falar que ninguém ajuda ninguém de graça, né, doutor? Principalmente se tratando do Peixão. Eu falo que tem um toma lá, dá cá. O Peixão não ia se meter na área da milícia, fazer essa aliança sem ter nada em troca. Então, qual é o objetivo do Peixão? Ele leva armamento para os milicianos para conseguir controlar aquela região, mas, ao mesmo tempo, ele domina também junto, né, doutor? Sim, como a gente falou, acaba sendo uma relação simbiótica. Ele tem a vantagem de não expõe os homens dele. A partir do momento que ele não precisa utilizar pessoas do tráfico para fazer a atuação fática ali na região, ele mantém o poderio dele no local, protegendo o próprio território dele de ataques, porque ele consegue manter ali os homens dele. Ou seja, ele tem pessoas para fazer isso por ele, assim como o equipamento que ele tem, ele consegue ceder para os milicianos que têm uma dificuldade maior, não tem a mesma estrutura para adquirir armamentos, os próprios coletes balísticos, enfim, todo o material tático que eles utilizam nessa guerra. E acaba então que com essa ajuda mútua, eles tentam prosperar no terreno, mas acabam encontrando como óbvio a Polícia Civil que não permite isso.
Fabiano. Belíssima ação, doutor Álvaro, belíssima ação, parabéns, continue atuando aí, como o senhor falou, né? Não deixar aí que outra milícia entre nesse lugar aí que ficou desocupado agora. Ô Jackson, vou pedir para você segurar, hoje você está dando um show aqui no jornal,